Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Cientistas brasileiros estudam forma inédita de tratar doenças pulmonares graves e chamam a atenção dos Estados Unidos. Imprensa internacional, autoridades e presidente Trump reagem à detenção de Jair Bolsonaro. Brasileiro traz lições de sustentabilidade para os Estados Unidos após participar da Cúpula do Clima. E brasileira que tem o celular roubado em Orlando, na Flórida, viraliza na internet por causa da ação rápida da polícia. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A gente abre a edição de hoje com um recado importante para quem é imigrante, vive ou dirige aqui nos Estados Unidos. Uma investigação revelou um sistema secreto de vigilância que pode estar monitorando todos os seus deslocamentos. Os detalhes com o repórter Eliseu Caetano. Uma rede de câmeras que fiscaliza ruas, avenidas e estradas passou agora a ser usada pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos e pela Patrulha de Fronteira do país. E está ajudando os agentes a monitorar carros, caminhões, motoristas e a prender imigrantes. Mas esse sistema também está gerando polêmica. A falta de transparência, de fato, é algo que nos chama atenção. Entretanto, no meu ponto de vista, não acho que isso seja necessariamente uma coisa negativa. O governo tem trabalhado com alguns departamentos, inclusive o departamento de drogas, na qual eles têm fornecido dados como placas, pessoas, caminhos, trajetos que são suspeitos e têm sido envolvidos em atividades criminosas. Então, o objetivo deles, através desse algoritmo, é parar pessoas específicas. Esse programa foi criado há mais de 10 anos, mas só agora, sob o governo Trump, foi expandido e passou a monitorar os motoristas de todo o país. Ele também cruza dados com várias agências federais, usa tecnologia de reconhecimento facial e até de leitura de placas. Os especialistas dizem que os departamentos de alfândega e de proteção de fronteiras e imigração estão se tornando a nova inteligência doméstica do país, com cada vez mais verbas para expandir a chamada campanha anti-imigração. Esse imigrante ele deixa de ser apenas um motorista e passa a ser tratado como suspeito permanente. Isso gera insegurança jurídica e psicológica. O problema não é a tecnologia, é o uso dela sem regras claras, sem nenhum tipo de limite ou sem algum controle público. A rede de câmeras está sendo ampliada para todo o país e instalada em locais sigilosos, mas está levantando dúvidas sobre privacidade, direitos civis e violações da 4ª emenda da Constituição, que protege as pessoas de apreensões arbitrárias. Esses monitoramentos que não têm limite, evidentemente que se criam abusos e, por fim, pode prejudicar quem trabalha livre e honestamente. Minha sugestão para os imigrantes é: andem de acordo com a lei. Façam a parada obrigatória no sinal de pare. Não coloque películas muito escuras no carro. Tente obter a sua carteira de habilitação se isso for possível para você. Você não é o alvo principal aqui, mas você de fato pode ser atingido por essa medida de segurança. Em Chicago, um grupo de ciclistas está usando as ruas para ajudar vendedores de comida afetados por operações migratórias. A iniciativa ganha força em bairros onde o medo e a queda nas vendas viraram uma rotina. A pedalada começou em Chinatown Square com um objetivo claro: apoiar pequenos negócios impactados pelas ações do ICE, que é o Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Vai ser muito barulho de sino, buzina e vai ser divertido. Estou feliz em poder ajudar. O grupo Cycling Solidarity foi até o bairro Black of the Yards, no sul de Chicago, onde os vendedores são imigrantes e são mais vulneráveis. Vamos comprar tudo o que eles têm. Assim, eles podem ir para casa em segurança com suas famílias e não ficar expostos ao ICE. Na chegada ao Davis Square Park, tacos, tamales e doces já estavam a postos. Para os vendedores como Lupe Romero, a ajuda chegou em boa hora. As vendas estão muito fracas e isso vai ajudar.
A ação repercutiu na região e foi aplaudida por grupos pró-imigrantes. Os ciclistas foram citados como exemplo de que a solidariedade em prol da comunidade imigrante existe e pode surtir resultados benéficos em momentos difíceis. Adoro ver todo mundo se ajudando. A Casa Branca abriu um processo contra o governo da Califórnia para impedir que uma nova lei entre em vigor nessa região, a limitação do uso de máscaras por agentes federais do ICE. A medida, segundo a Casa Branca, pode colocar em risco a segurança de operações sigilosas. A nova legislação estadual vai restringir o uso de cobertura facial por agentes da lei, especialmente em operações federais do ICE, nas ruas de várias cidades da Califórnia. A norma foi aprovada após denúncias de que agentes mascarados realizaram ações agressivas de imigração durante o verão, prendendo cidadãos americanos e imigrantes com status legal e com green card. A Casa Branca criticou a iniciativa e entrou com um recurso contra o Estado. O Departamento de Justiça alega que as máscaras são essenciais para proteger os agentes contra ameaças e assédios. Mas o governador do estado, Gavin Newsom, defende que a população tem o direito de saber quem está realizando as prisões. Não foi anunciado quando a Justiça vai julgar o processo da Casa Branca. Se a lei não for barrada, vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem. No Arizona, na fronteira norte-americana com o território mexicano, as autoridades apresentaram drones com inteligência artificial que vão começar a fiscalizar a região contra a imigração ilegal. Em uma demonstração do equipamento que foi realizada em Sierra Vista, a empresa Dragonfly apresentou a mais nova arma contra a imigração ilegal, que se chama o Outrider. É um drone projetado para voar longos períodos e operar em terrenos difíceis. Com um sistema de comunicação seguro e imagens em alta definição, o dispositivo foi testado ao vivo e foi aprovado pelos agentes de imigração. O equipamento tem inteligência artificial que pode detectar qualquer movimento e até usar infravermelho para identificar pessoas escondidas nos arredores da fronteira. Segundo os desenvolvedores, o Outrider pode fornecer informações em tempo real para agentes de segurança, equipes de emergência e também operações de defesa. A proposta é ampliar a vigilância em áreas remotas e agilizar a resposta em situações críticas e reduzir ainda mais o número de travessias de imigrantes do México para o território norte-americano. No próximo bloco, imprensa internacional, autoridades e presidente Donald Trump reagem à detenção de Jair Bolsonaro. E ainda, 2 adolescentes são presos por detonar explosivos na casa do vice-diretor de escola no Missouri. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro foi criticada por vários líderes aqui nos Estados Unidos, incluindo o presidente norte-americano. Donald Trump falou na hora que estava embarcando no helicóptero Marine One na Casa Branca. Ao saber da notícia da prisão pelos jornalistas, ele apenas declarou: "É uma pena". O subsecretário americano de Estado, Christopher Landau, chamou a detenção de provocativa e desnecessária. A manifestação dele foi replicada na Embaixada Americana no Brasil. O advogado das redes sociais de Trump, Martin DeLuca, disse que a detenção era um insulto justamente na semana em que os Estados Unidos retiraram as tarifas de 40% sobre alguns produtos brasileiros. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso no final de semana depois de tentar abrir a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Ele alegou alucinações e confusão mental em virtude do remédio que ele estava tomando. A imprensa internacional também destacou esse assunto. Falou que ele foi preso depois de uma possível tentativa de fuga. Isso às vésperas do início do cumprimento da pena de 27 anos por tentativa de golpe militar no Brasil. E o novo relatório econômico mostra um cenário preocupante. Os trabalhadores estão poupando menos para a aposentadoria aqui nos Estados Unidos, enquanto os ricos conseguem guardar muito mais. A análise, realizada pela empresa de gestão de capital humano Dayforce, examinou mais de 1 milhão de registros entre 2021
e 2024. Os pesquisadores identificaram uma queda na participação de trabalhadores em planos de aposentadoria, de 79,4% em 2021 para 78,7% em 2024. O estudo mostra que a redução é mais acentuada entre quem ganha menos de 150 mil dólares por ano. Já os trabalhadores com salários mais altos estão aumentando as suas contribuições, ampliando a desigualdade na previdência privada. Gerações como a X e os baby boomers também estão economizando menos, o que reforça a tendência de alerta. Os especialistas apontam que reformas simples, como facilitar o processo de inscrição nos planos, poderiam ajudar a reverter esse quadro e ajudar a população a ter uma aposentadoria mais tranquila. E a inflação continua pesando no bolso da população. Novos dados do governo mostram que os salários ajustados pela inflação estão estagnados, enquanto o custo de vida segue cada vez mais alto. Segundo o Escritório de Estatísticas Trabalhistas, os ganhos por hora, ajustados pela inflação, ficaram estáveis pelo segundo mês consecutivo em setembro. A taxa anual de crescimento se manteve em 0,8%, o ritmo mais lento desde meados de 2024. Para trabalhadores de produção e do setor de serviços, os chamados salários reais foram ainda mais fracos, com uma queda de 0,1% em relação a agosto. Ao mesmo tempo, a inflação subiu para 3% em setembro, a primeira vez que atinge esse patamar desde janeiro. Em termos simples, os aumentos salariais estão encolhendo. O mercado de trabalho mostra sinais de desaceleração e o custo de vida continua a subir. Um quadro que deixa a população com menos poder de compra. Mudando de assunto, 2 adolescentes foram presos no Missouri acusados de detonar explosivos na casa de um vice-diretor de uma escola. O caso chocou a comunidade de St. Lake Louis e levantou alerta sobre a segurança dos educadores e o limite dos alunos. A polícia confirmou que 2 explosões foram registradas na residência de Keith Sanders, assistente de direção da Timberlake High School. O primeiro artefato, semelhante a uma bomba de fertilizante, causou danos na fachada e no concreto da varanda, assustando a família. O filho do educador estava no quarto ao lado. O segundo explosivo também detonou, mas não chegou a provocar estragos na lateral da casa. Os investigadores usaram vídeos de vizinhos para localizar os suspeitos. 2 jovens de 17 anos foram detidos. Um terceiro é interrogado e um adulto é procurado. As autoridades acreditam que alguns sejam alunos da própria escola, mas a motivação ainda não foi esclarecida. A polícia reforçou que não se trata de uma brincadeira, mas de um crime grave. O distrito escolar informou que acompanha o caso e dará suporte às investigações. A seguir, cientistas brasileiros estudam forma inédita de tratar doenças pulmonares graves e chamam a atenção dos Estados Unidos. E mais, urso de pelúcia com tecnologia de IA é retirado do mercado após dar conselhos perigosos às crianças. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. O estudo médico brasileiro está chamando a atenção dos especialistas aqui nos Estados Unidos. É que os cientistas do nosso país estão estudando formas inéditas de tratar doenças pulmonares graves usando células-tronco. Olha só. Os pesquisadores irão usar vesículas extracelulares, que são estruturas microscópicas derivadas de células-tronco adultas, para ajudar a combater quadros de infecções respiratórias graves, como pneumonia e Covid-19, por exemplo. Essas partículas carregam proteínas, RNAs, sinais que comunicam para as outras células, né? E as células que captam, que recebem essas vesículas, então, isso promove um controle da inflamação, promove um reparo do epitélio do pulmão,
um processo de regeneração aumentado. Então, isso já vem de vários anos assim, de pesquisa in vitro no laboratório, depois estudos em animais, envolvendo a UFRJ, a Fiocruz, mais recentemente o Instituto DOR, ao ponto da gente considerar que já tem uma maturidade suficiente para passar para a fase clínica. O Instituto DOR de Pesquisa, em parceria com a Fiocruz e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai iniciar a fase clínica no ano que vem. Um total de 5 anos até a gente poder, então, estar pensando em solicitar aprovação para uso comercial, disponibilizar isso para os pacientes de uma maneira mais ampla. O estudo é inovador pelo modo como está sendo feito e já chama a atenção de vários países, como os Estados Unidos. A gente consegue, de uma forma mais controlada, através desse estudo, produzir essas vesículas no laboratório, a partir das células-tronco, no ambiente controlado, e já entregar diretamente para o paciente na forma de um medicamento. Os pesquisadores afirmam que essa tecnologia pode ser aplicada no futuro, não apenas para doenças respiratórias, mas também para outras condições inflamatórias e degenerativas. Um morador do estado de Washington morreu após ter contraído uma cepa rara da gripe aviária. A vítima era um idoso que tinha condições de saúde pré-existentes e que contraiu o vírus H5N5 através de uma criação de aves no jardim da sua casa. Esta é a segunda morte provocada por esse vírus aqui nos Estados Unidos só neste ano. Autoridades informaram que outros 3 condados do estado de Washington já testaram positivo para essa variante da gripe aviária e que medidas de precaução estão sendo tomadas. As autoridades descartaram riscos à população. Até hoje, não há registros de transmissão do vírus H5N5 entre as pessoas. E as autoridades estão alertando os pais para terem cuidado com os brinquedos infantis com inteligência artificial. É que um urso de pelúcia com IA foi retirado do mercado após ser flagrado dando conselhos sexuais e orientações perigosas para as crianças pequenas. O produto conhecido como Kuma Talking Bear era vendido por $99 e prometia ser um companheiro interativo para as crianças por integrar um chatbot de inteligência artificial. Mas pesquisadores de um grupo de defesa do consumidor descobriram que o ursinho com essa tecnologia ia muito além da curiosidade inocente. Ao ser testado, bastava uma menção a um tema sexual para que o brinquedo passasse a dar detalhes gráficos e instruções inadequadas. Entre as respostas, havia até dicas de como acender um fósforo ou onde encontrar facas dentro de casa. Diante da repercussão, a Follow Toy anunciou uma auditoria interna de segurança e suspendeu as vendas do Kuma. O caso levanta alertas sobre essas tecnologias avançadas em produtos infantis e os riscos que podem fazer às crianças. No próximo bloco, Thanksgiving, Black Friday e Cyber Monday devem levar 187 milhões de americanos às compras. E ainda tem o caso de um celular roubado de uma brasileira em Orlando, que viralizou por causa da ação rápida da polícia. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. A COP30 terminou com um acordo entre 195 países para acelerar as ações contra as mudanças climáticas. Entre os milhares de participantes no encontro mundial estava um brasileiro que vive na Flórida e que trouxe aqui para os Estados Unidos lições de sustentabilidade que foram aprendidas na Amazônia. A reportagem é da Cone Rocha. A COP30 terminou com a aprovação do Pacote de Belém, um acordo entre os 195 países para acelerar ações contra as mudanças climáticas. Entre os avanços, a decisão de triplicar o financiamento anual para países em desenvolvimento, chegando a pelo menos $300 bilhões até 2035. O acordo também citou os direitos dos povos indígenas e a inclusão de grupos vulneráveis. A COP30 não trouxe um plano claro para reduzir o uso de combustíveis fósseis, principal causa do aquecimento global. Mais de 56 mil participantes passaram pelo evento em Belém e entre eles estava um brasileiro que vive em Boca Raton, na Flórida. Juliano Vilela trabalha com produtos capilares naturais e foi até a Amazônia para acompanhar de perto as discussões sobre sustentabilidade.
Olha, foi muito positivo realmente. Participar da COP30, interagir com representantes do mundo todo, principalmente com os nativos indígenas, me mostrou que a sustentabilidade vai muito além de palavras ou política. O brasileiro aprendeu sobre a cultura indígena e as práticas de preservação da Amazônia com lideranças locais. Foi muito legal receber o Juliano aqui durante o período da COP30. Falar sobre beleza limpa, falar da importância da gente pensar na forma de se cuidar com sustentabilidade. Ver esse trabalho que ele veio fazer aqui, uma imersão na Amazônia, uma imersão no Brasil, entender como que a gente se conecta com a natureza e levar essa experiência para os Estados Unidos é uma forma única e incrível da gente pensar. No salão onde trabalha, ele faz questão de ensinar sobre a importância de práticas ambientais conscientes à sua clientela americana. É sobre a vida na floresta, o cuidado de cada árvore, cada rio, o que a Amazônia representa para o mundo. Isso vai refletir muito no meu trabalho Clean Beauty. Cada ingrediente, cada ativo da Amazônia carrega história e vou aplicar isso em tudo que eu faço aqui nos Estados Unidos. Os acordos da COP30 no Brasil avançaram em alguns pontos, mas os desafios globais permanecem. Para o brasileiro, a experiência na Amazônia mostrou que cada decisão, por menor que pareça, tem efeito real no meio ambiente. Eu lembro que vi uma cartaz numa palestra e marcou muito, que quando cortarem a última árvore, poluírem o último rio e pescarem o último peixe, aí vão perceber que o dinheiro não come. Vamos dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. Olha só, a gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, toda essa faixa aí até Charlotte, no sol não dá as caras não. Charlotte mínima de 44, máxima de 65 graus Fahrenheit. Atlanta tempo encoberto, a gente tem vento forte em Jacksonville e Tampa aí mínima de 66, máxima de 84 graus. Vai chover em Miami, mínima de 66 graus. Houston chuva ao longo do dia, Brownsville sol entre nuvens, San Antonio a gente tem pancadas de chuva ao longo do dia, mas o sol deve dar as caras em alguns momentos, mínima de 61, máxima de 76. Los Angeles, vento ao longo do dia, aí com mínima de 53, máxima de 64. São Francisco, tempo encoberto, mínima de 49. E Salt Lake City, o mesmo cenário, com mínima de 30 graus, máxima de 52. E a gente fala agora de Thanksgiving. A FAA, a Administração Federal de Aviação, está prevendo que este feriado seja o mais movimentado dos últimos 15 anos. Isso significa muito congestionamento nas estradas e também muitas filas nos aeroportos. Por isso, a gente preparou uma reportagem com os melhores dias e horários para você viajar neste feriado. Com o fim do shutdown, as viagens aéreas voltaram ao normal, bem a tempo da movimentada semana de viagens do Dia de Ação de Graças. Um alívio para muitos passageiros que temiam que os planos para o feriado fossem afetados por atrasos ou cancelamentos. Mas os viajantes ainda devem se preparar para longas filas nos aeroportos e muito trânsito nas estradas. A FAA prevê que este será um feriado dos mais movimentados dos últimos 15 anos. Mais de 52 mil voos estão previstos só para amanhã, terça-feira. 18 milhões de pessoas devem viajar de avião. Por terra, a AAA prevê que quase 82 milhões de pessoas viajarão 50 milhas ou mais entre terça-feira, 25 de novembro, e segunda-feira, 1º de dezembro. Isso representa um novo recorde e muito congestionamento no feriado. Aixa Dias, porta-voz da AAA, diz que muita gente ainda vai decidir dirigir na última hora e que o número de pessoas nas estradas deve ser ainda maior do que o previsto. Por isso, fique atento. Os piores horários para viajar são terça-feira, entre meio-dia e 9 da noite, e quarta-feira, entre 11 da manhã e 8 da noite. A boa notícia para os motoristas é que o preço médio nacional do galão de gasolina comum está em torno de $3,11, segundo a Gasbury.
feriado de Ação de Graças vai movimentar não apenas os aeroportos e estradas, mas também as lojas. Uma nova pesquisa aponta que este será o maior final de semana de compras já registrado aqui no país. Segundo a Federação Nacional de Varejo, cerca de 187 milhões de pessoas devem ir às compras na quinta-feira de Ação de Graças, na sexta do Black Friday e na segunda do Cyber Monday. Esses números representam um aumento de 3 milhões de consumidores em relação ao ano passado, que já havia batido recorde. Os dias mais movimentados serão o Black Friday e a Cyber Monday, tradicionalmente marcados por descontos e promoções muito agressivas. De acordo com a pesquisa, os itens mais procurados vão ser roupas, acessórios, cartões de presente e brinquedos, e uma lista que reflete o início aí das compras de fim de ano. Com tanta gente nas lojas e online, o setor varejista se prepara para um final de semana histórico de vendas. E agora olha só essa história que está viralizando na internet. Uma brasileira teve o celular roubado em Orlando, na Flórida, mas foi a agilidade e a resposta rápida da polícia norte-americana que impressionou todo mundo. A reportagem é da Carla Marinho. Eu tenho 2 celulares, o azul e o branco. O azul foi furtado na noite anterior e eu, desligada, só percebi no dia seguinte. A Gabriele conseguiu rastrear o aparelho roubado. Estava em um supermercado, mas, para surpresa dela, dentro dessa máquina. Dei de cara com essas máquinas super famosas aqui nos Estados Unidos. Aquela que você coloca o celular dentro, ela examina, você coloca o seu documento e pronto, simples, ela compra o seu celular. Resumindo, o ladrão vendeu meu celular para uma máquina. A brasileira ligou para o serviço de atendimento da máquina que compra celular e teve que acionar a polícia. Em pouco tempo, não um, mas 4 policiais apareceram no local. Abriram a máquina e coletaram tudo. Ela passou as informações da pessoa que vendeu meu celular. Eles conseguiram telefone, endereço, nome e data de nascimento do ladrão. Tudo completinho. Já com o celular na mão, Gabriele decidiu prestar queixa e a perícia no celular para encontrar a digital de quem roubou e vendeu o aparelho foi feita ali mesmo, no estacionamento do supermercado. Se a digital que eles coletaram ontem bater com a pessoa que eles iriam visitar hoje, ela vai presa na hora. Se não bater, ela vai ser chamada para a corte para explicar o que aconteceu. Foi essa ação rápida e eficiente dos policiais que impressionou a internet. O vídeo da Gabriela já tem mais de 3 milhões de visualizações só na página dela. Foi uma surpresa a repercussão desse vídeo, principalmente que era para contar uma história que aconteceu, virou um debate político nos comentários. Orlando registra cerca de 5.700 ocorrências de roubos e furtos por ano. Mas apesar da ação eficiente, a recomendação é redobrar os cuidados, principalmente em locais públicos. E, é claro, sempre atualizar a senha e dispositivos de segurança do celular. O primeiro conselho, com certeza, independente de onde você estiver, tome cuidado com seus itens. E em segundo, proteja seu celular. Ele só não conseguiu colocar meu celular em modo avião porque ele estava bloqueado para colocar em modo avião e para desligar se não tiver a senha. Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!